noite. Estamos reunidos mais uma vez para as reflexões de domingo e vamos fazer a nossa prece de agradecimento para começarmos. Fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus, aos espíritos amigos, pela bênção da vida, pelas concessões que temos da vida todos os dias. Muitas vezes não temos olhos para ver. Senhor, obrigado por todas as dádivas que recebemos, pela dádiva da vida, do corpo físico, pela dádiva dos amigos, da família, dos afetos, pelo trabalho, pela oportunidade de falar do seu Evangelho, pela oportunidade de usar a voz para exaltar o seu nome. Te agradecemos hoje e sempre, que possamos levar as lições aprendidas para o nosso dia a dia, sempre, fazendo com que nossa vida seja o retrato do Evangelho que ensinastes para nós um dia. Agradecemos sempre o amparo e o socorro com que vela por nós no mundo com o seu imensurável amor. Gratidão, Senhor, todos os dias, que assim seja. Então, nesse clima assim de gratidão, de alegria, por estarmos mais uma vez aqui e falando do Evangelho, falando da vida, hoje nós escolhemos para reflexão um tema que está no livro Nosso Lar, no capítulo 6, Precioso Aviso. Como nós estamos estudando, através de vídeo agora, durante a pandemia, nós começamos o livro Nosso Lar e agora nós estamos justamente nesse capítulo. Nós vamos estudar semana agora, amanhã, este capítulo, e quando nós já havíamos lido outras vezes, mas talvez pelo nosso amadurecimento, as coisas elas vão tomando uma importância maior para nós. Nós vamos percebendo mais o sentido dos ensinamentos à medida que a gente vai estudando, que a gente vai vivendo as experiências do dia a dia. E esse ensinamento agora, ele faz mais sentido, tem mais significado, na minha vida, pelo menos. Então, o convite para todos nós, nesse capítulo, de refletir sobre certas atitudes nossas, sobre certos comportamentos nossos, que é tão nosso do dia a dia, que nós passamos a não perceber esse hábito. Nós criamos esse hábito e não percebemos durante os acontecimentos do dia, que é o hábito de lamentar. Esse capítulo vem nos falar justamente do hábito que temos de focar nos nossos problemas, de focar na nossa dor, de falar somente da nossa dor, de lamentar as coisas que nos acontecem. Então, e vem nos falar também da necessidade de não acalentarmos
esses sentimentos na nossa intimidade, porque vai nos causar desequilíbrios, vai nos causar no futuro aí doenças que nós talvez não saberemos de onde elas vêm. Então, o nosso pensamento, ele vai criar a nossa realidade. Emmanuel já nos fala, né, no livro Pensamento e Vida, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, quando nós pensamos, quando nós sentimos, nós estamos criando. Quando nós falamos, nós estamos criando e criando a nossa realidade. E esses pensamentos, esses sentimentos, essa fala, nós nos alimentamos dela. Não é à toa que Jesus já dizia: não só de pão vive o homem. Quando ele diz isso, ele quer dizer que nós nos alimentamos de pensamentos e sentimentos, de palavras. Então, quando acalentamos um pensamento de lamentação, de dor, de angústia, de sofrimento, por muito tempo, né, vai causar no nosso corpo físico os desequilíbrios, a ansiedade, as dificuldades de lidar com a vida, né, a falta de perspectiva, de esperança no futuro. Então, Jesus, quando fala, tem uma fala que diz assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Nós podemos entender esse ensinamento do Cristo da seguinte maneira: quando os nossos olhos só enxergam as coisas ruins nas situações da vida, quando os nossos olhos só enxergam coisas ruins nas pessoas, nós vamos refletir essa realidade, nós vamos refletir isso na nossa intimidade e em torno de nós, né? Por isso que ele vai falar: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se você tiver a capacidade de enxergar na vida coisas boas, de enxergar o bem aonde todo mundo só vê o mal, de enxergar a providência, o socorro, aonde a maioria só vê tragédia, só vê tristeza, tanto seja nas pessoas como nas situações. Então, esse capítulo vai nos trazer esse precioso aviso que Clarencio dá a André Luiz. André Luiz, ele está num hospital espiritual, está sendo medicado, está sendo tratado, e recebe a visita do mentor, do ministro Clarencio, em nosso lar, um dos ministros. E quando Clarencio vai perguntar como ele está, ele vai trazer aí todo um contexto de sofrimento, de angústia, de dor. Ele vai falar que ele sofre muito, que as dores dele são muito grandes, que ele não imaginaria que depois da morte encontraria aí no mundo espiritual tanta angústia. Fala da família, como que a família estava vivendo sem ele, demonstrando que ele foca somente no lado negativo. E ele já havia recebido tanto amparo. André Luiz já havia sido resgatado das zonas umbralinas, onde ele permaneceu por 8, quase 9 anos, em sofrimentos muito grandes, como ele mesmo diz. Ele já havia sido medicado no hospital, já havia recebido o socorro, né, o afeto daqueles corações que
visitaram ele e nem o conheciam, né? E tinham para com ele um carinho, uma amorosidade muito grande. E André Luiz não põe o seu foco nisso e escolhe permanecer naquela situação de lamentação, de tristeza, focando justamente no mal que ele estava sentindo ainda. Então, esse comportamento nós o temos muitas vezes. Diante das situações que nos acontecem, nós temos esse hábito, né, de focar só no mal, só na dor, só na angústia, só na tristeza. E sem enxergar que muitas vezes não, sempre nós temos mais concessões, mais bênçãos do que problemas em nossa vida. Nós não enxergamos muitas vezes a bênção que é acordar toda manhã, sendo que toda manhã nós recebemos 24 horas para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos reparar algo que fizemos, para que nós possamos expandir a simpatia, expandir o amor nas nossas relações do dia a dia. Então, nós temos muitas dádivas. Nós temos a dádiva do trabalho, nós temos os corações que convivem conosco, as afinidades, os afetos da alma, que convivem conosco no dia a dia. E temos também aqueles espíritos, né, que nos sustentam na nossa caminhada terrena. Então nós estamos sempre amparados, estamos sempre recebendo mais da providência. E, enfim, nós não podemos ficar presos nessa lamentação por muito tempo, né? E não percebendo que ao nosso lado, muitas vezes, quando nós focamos somente na nossa dor, na nossa tristeza, nós deixamos de enxergar que do nosso lado há criaturas passando por provas tão rudes, há criaturas que passam por sofrimentos que nós nem desconfiamos. E Meimei, ela tem uma mensagem que vai falar justamente disso. A mensagem chamada Escola da Bênção, aonde ela vai falar o seguinte: sofres cansaço da vida, acordou de mau humor, mas pelo menos uma vez por semana, a seu benefício, sai de ti mesmo, olha, sai do seu problema e olha para o lado e vê aquilo que o outro está passando. E aí você visita, ela vai dizer, visite lugares, né? E você vai deparar com pessoas que leem no livro da dor, né? Que desconheces. E ela vai citar em vários casos, né? Mães que não conseguem alimentar os seus filhos, não têm recursos para alimentar os filhos. Homens tristes que sonham com a oportunidade de se arrastarem, estão presos aí no leito muitos anos. Pessoas que disputam com os animais um lugar para descanso. E aí, quando você enxergar a dor ao seu redor, você vai perceber que talvez nós reclamamos de coisas tão pequeninas, tão insignificantes, né? Então é importante ressaltar
que nós estamos criando o tempo inteiro. Os espíritos nos falam que nós criamos a nossa realidade. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos diz que somos co-criadores em plano menor. Enquanto os Cristos são os co-criadores em plano maior, criam os mundos, nós, como co-criadores em plano menor, estamos criando a nossa realidade. Estamos criando as dores, as angústias, as doenças que vão ser plasmadas no futuro, se não disciplinarmos a mente e se não mudarmos a sintonia para a gratidão, Pararmos de lamentar, parar de ver o lado negativo das coisas, o lado negativo da vida, das pessoas, e começar a enxergar o lado bom de tudo, enxergar as bênçãos, que com certeza são maiores do que as dores. E aí, André Luiz, ele vai lamentar, e Clarencio, desculpem, Clarencio vai falar para ele o seguinte: lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Então, quando que nós poderíamos suspeitar disso? De que lamentação é enfermidade, é doença? A gente faz isso, a gente lamenta de forma tão natural, de forma tão despreocupada, e agora recebemos essa notícia de que lamentar é como se fosse uma doença mental, enfermidade mental, porque é um vício que criamos. Então, renovar o mundo íntimo e disciplinar os lábios é o que ele está falando aqui. Disciplinar. Vejam o poder do verbo, o poder criador do verbo. No livro Entre a Terra e o Céu, o próprio Clarencio vai nos falar que os médicos do futuro saberão que poderão curar seus pacientes somente com a força da palavra. Somente com a palavra. Os médicos do futuro vão poder fazer isso. Vejam o poder criador. E é interessante a gente refletir nesse sentido nas curas de Jesus. Quando Jesus ele usa o verbo para curar várias vezes. Quando ele diz levanta e anda para o paralítico, por exemplo, e o paralítico levanta e anda só com a sua palavra. É claro, que a palavra do Cristo está aí carregada de autoridade moral. Por isso ele tem esse poder, ele é o Cristo, Mas nós, na nossa pequenez, temos um poder relativo, Nós temos esse poder na nossa intimidade, Lembrando que todas as células do nosso corpo estão sob o governo da mente, como diz André Luiz também. A mente governa todas as células, como se fossem soldados de um reino, cidadãos de um reino. A nossa mente é o rei e os cidadãos são as células. Então estão sob o governo da mente. Quer dizer, sob o governo dos pensamentos, dos sentimentos que saem do nosso mundo íntimo. Então, Clarencio, ele continua. Classificar para André Luiz
classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde há luta edificante, só identifica indesejável cegueira da alma. Então nós temos na Terra uma visão muito deturpada do que seja a paz, do que seja a felicidade, do que seja a alegria, né? Do que seja a dor. Dor, para nós, é diferente da dor para os espíritos. O conceito é diferente. E Clarencio vai falar do conceito de dor para eles. Ele vai dizer assim: dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Então vejam bem a diferença. Dor como oportunidade de enriquecer a alma. Então é necessário que mantenhamos o bom ânimo, a esperança. Quando eu falo isso, ressaltando que tudo que a gente fala para nós mesmos, né? Primeiramente para nós. A mensagem, a gente não está aqui dando uma lição de moral, né? Querendo colocar um ensinamento para o outro, mas primeiramente para nós. O ensinamento nos toca e nós falamos aqui, mas estamos também como espectadores, né? Como alunos nessa escola. É bom ressaltar isso. Então, é necessário a gente manter a esperança. Quando nós falamos isso, parece difícil, né? Mas é preciso que se fale, é preciso que a gente sempre esteja com esse pensamento na nossa intimidade, né? Manter a esperança sempre, apesar das lutas, apesar das adversidades, manter sempre o bom ânimo. E Jesus, ele vai falar de bom ânimo, e Humberto de Campos vai trazer para nós, numa passagem belíssima, num capítulo de Boa Nova, chamado Bom Ânimo, aonde Jesus vai falar para o seu discípulo Bartolomeu, e Bartolomeu, ele era assim, dos discípulos, aquele que mais era triste, aquele era assim até depressivo, né? Ele tinha aquela tristeza dentro, na sua intimidade. Ele havia perdido a mãe há pouco tempo, os familiares não o compreendiam, não entendiam por que ele seguia um mestre, né, carpinteiro, um galileu carpinteiro. Então ele tinha esse conflito com a família e vivia muito triste, Bartolomeu. Então Jesus vai falar para ele, né, ressaltando, exaltando a alegria na sua intimidade. Jesus vai falar para ele assim: a nossa causa, Bartolomeu, é a do Evangelho. E Evangelho é boa nova, é boa notícia. E você já viu alguém receber uma boa notícia triste? Na verdade, a minha intenção é colocar a boa nova, é colocar o bom ânimo nos corações das criaturas. Porque, embora eles tenham que passar no mundo, todos nós, tenhamos que passar no mundo por provações, por obstáculos, por adversidades, tendo bom ânimo, nós venceremos. Como ele, Jesus, nos derradeiros momentos ali, ele vai falar para os apóstolos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Dando o seu próprio testemunho, né, de bom ânimo, de não desistir.
Então, vejam que a doutrina espírita, ela tem um manancial aí de mensagens, de livros, aonde ela sempre fala de esperanças, sempre fala de exaltar a alegria, de levantar, que nós podemos chorar, nós podemos sofrer, porque na verdade a nossa condição ainda de espíritos frágeis que somos é essa. Mas nunca perder as esperanças, nunca perder o bom ânimo diante das situações, a alegria. Nunca deixar que falte esperança na nossa intimidade, porque é isso que vai nos manter sustentados de pé, né? Então, é interessante como essas lições de renovação, de esperança, elas estão não só nos livros. Deus colocou-as em toda a natureza, né? A natureza, ela é um livro vivo. Quando nós observamos uma árvore que é cortada, e aí passa um tempo, ela brota, ela floresce, ela dá frutos de novo. É como se Deus quisesse nos mostrar que nós também podemos fazer isso. Que nós podemos levantar, que nós podemos soerguer diante da queda, diante da dor, diante de algo que nos é tirado. Nós temos esse poder de regenerar, de levantar. E daí também, né, quando nós vemos aí um outro exemplo, à noite, quando nós vemos, por exemplo, à noite, com suas sombras, com suas angústias, e vem o dia depois da noite, como se Deus quisesse falar para nós, né, que nenhum sofrimento vai durar para sempre, que depois da sombra sempre vem a luz, que depois da tempestade sempre vem a bonança. Então, tudo, se tivermos olhos de ver, nós vamos perceber que tudo nos chama à renovação, tudo nos chama a deixar de enxergar as coisas do lado pessimista, do lado ruim. Então, apesar das angústias, apesar das dores, nós temos que perceber que esse é um planeta escola. A Terra é um planeta escola. E aqui é um campo de trabalho. Como Jesus, muitas vezes, ele comparou a terra à vinha do Senhor, dizendo que aqui é a vinha do Senhor, né? É o campo de trabalho bendito. Então, esse trabalho que nos é dado a cada dia, como luta edificante, como diz Clarencio, é para o nosso crescimento, é para a nossa elevação, né? Para uma busca de uma felicidade mais duradoura do que essa que nós temos aí no mundo, né? Uma felicidade que, segundo os espíritos, está em servir. Está em servir. Servir a vida, servir o próximo, servir o bem, servir ao Criador. Felicidade para eles é isso, é servir, né? Diferente do conceito terreno. Então vai dizer assim: as almas débeis ante o serviço deitam-se para queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Então,
todos nós, ao reencarnar, nós recebemos esse quinhão, né, que nos cabe a realizar, esse serviço que nos cabe, né? E comparando aí com a parábola dos talentos, nós podemos ver esse serviço como se fosse um talento que nós recebemos, né? E nós só recebemos um talento, um quinhão, que nós somos capazes de administrar. Deus não põe fardos pesados em ombros fracos. Então, esses serviços, dizem os espíritos, são sagrados porque nós vamos retirar aí no suor do trabalho a nossa elevação espiritual. Então, é a vinha, né? Esse campo de batalha aqui, esse campo de serviço edificante, como diz Clarencio, é a vinha. Então, Clarencio vai continuar aí a falar para André Luiz. Estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro. Mas não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Então vejam como os espíritos não perdem tempo com nada e nos ensinam isso. Eles não perdem tempo lamentando. Tudo é aproveitado. Todo ensinamento é aproveitado. E vai continuar. Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Então, na Terra, na nossa sociedade, nós vemos aí como o trabalho é visto de uma forma tão diferente da vista pelos espíritos, né? O trabalho é visto aqui muitas vezes como uma coisa pesada, uma coisa cansativa, algo que nós tentamos fugir do maior esforço. E lá, no mundo espiritual, os espíritos têm essa visão do trabalho de forma muito diferente, né? O trabalho é visto como oportunidade, como um presente, como uma confiança de Deus em nós, né? E a gratidão por estar recebendo aquele trabalho. Nós vemos isso. A gratidão por quê? Porque eles entendem eles já compreendem isso, que se Deus nos dá um trabalho, se Deus nos dá até uma luta, é porque Ele sabe que nós vamos dar conta dela. É porque Ele confia em nós. Há uma mensagem de Emmanuel no livro Coragem, chamada Confiança Recíproca, que ele vai falar isso, né? Ele vai falar assim: se o Senhor não confiasse em ti, não emprestarias o filho que educas, a afeição que abençoa, a terra que cultivas, o dinheiro que dá. Então, ele não te emprestaria isso se não confiasse em você. Então, se eu recebo um obstáculo, se eu recebo uma luta edificante, é sinal de que o Pai confia em nós. Confia que nós vamos, que eu posso, que nós podemos passar por aquela situação e sairmos vitoriosos dela, né? Porque é a luta edificante. É algo que é um caminho que não tem outro caminho. Não tem outro caminho para crescer, para evoluir, né? E é interessante
que todos nós nos preparamos no mundo espiritual. Nós temos notícia disso. André Luiz e tantos outros, né, nos dão essa notícia desse preparo, dizendo que ninguém renasce no mundo sem um projeto reencarnatório. Ninguém renasce sem objetivo, sem ter traçado planos, traçado obstáculos aí a serem superados, e renascemos todos nós com esses obstáculos que vamos ter que superar, com essas provas que vamos ter que passar. Porque se não fosse assim, não haveria por que reencarnar. Não haveria objetivo em reencarnar. Porque nós não podemos vir para cá e Deus não permite que viemos aqui passar férias. Então, a reencarnação tem um fim útil. A reencarnação tem certos desafios, certas lutas, certos obstáculos para nós superarmos, e essa é a luta edificante, que diz Clarencio a André Luiz. E daí ele prossegue dizendo o seguinte: se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. O que é pensar com justeza? É ver as coisas justas como elas são. Emmanuel nos diz que não existe, ele vai dizer o seguinte: no mundo existem injustiças, mas não existem injustiçados. É uma frase que dá o que pensar, né? E para a gente compreender essa questão aí, que ninguém sofre injustiça, né? Não existem injustiçados, há injustiça, mas não há injustiçados. Nós vamos ter aí que devassar o nosso passado, as nossas vidas pretéritas, para ver que nós passamos por situações que não são injustas, né? E ele vai continuar: o mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nessa casa, atenderá aos seus parentes terrestres, porque ele estava muito preocupado com a família, né? Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Então, o Pai que te trouxe aqui, diz Clarencio, e nós temos que pensar muito nisso. O Pai que te trouxe aqui é o mesmo que cuida de tudo. Por que tanta angústia? Por que tanto sofrimento? Por que nós, muitas vezes, não temos confiança na providência de Deus? E nós nos angustiamos e queremos resolver o problema de todo mundo. Nós queremos resolver o problema do mundo, do filho, de todo mundo, né? E ficamos aí sobrecarregados porque não damos conta. Temos que deixar para Deus resolver, né? Jesus já nos falava: contemplai as aves do céu. Elas não semeiam, não fiam, não tecem, não acumulam em celeiros. E mesmo assim o Pai as alimenta. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando da confiança que nós temos que depositar no Pai, que cuida até de uma ave que não tem como fazer, não tem como plantar, não tem como colher, mas ela vai ser alimentada, porque Deus cuida de tudo. É a providência, as concessões, as bênçãos que jorram do alto a cada dia, incessantemente, para todos os filhos da criação. Porque, como diz Emmanuel em Pensamento e Vida, ele vai falar: o verme é acalentado por Deus, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. Então é para a gente confiar, né? E
E ele vai continuar aí, já finalizando, André Luiz, depois de ouvir essas exortações todas, ele vai falar o seguinte: nesse ínterim, secaram-se-me o pranto, e chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias, para reflexões mais sadias. Né? Vejam o poder da palavra. O verbo levanta. O verbo levanta, como fez para André Luiz. A palavra de Clarencio mudou a sua sintonia. A palavra de Clarencio tirou ele da sintonia da lamentação, dessa vibração, e levou ele para outra sintonia, da gratidão. E a gente refletindo sobre isso, nós pensamos que quando nós lemos uma mensagem, seja ela do Evangelho, seja nas obras da codificação, nas obras de Chico, né? Quando eu falo Chico, Emmanuel e tantos outros, né? Por exemplo, na coleção Fonte Viva, essas mensagens, nós percebemos que isso acontece conosco também. Elas tiram a gente de um patamar, de uma vibração, muitas vezes de tristeza, de desânimo, pessimismo, e vai nos levar a um outro padrão vibratório. Né? Quando a gente termina de ler essas mensagens, muitas vezes nós estamos assim com o coração sossegado, com o coração em paz, né? Com forças novas, com esperanças novas. Então, em todos os momentos que acontece isso, nós tenhamos a certeza de que é Deus cuidando de nós, nos acalentando, nos socorrendo ali, naquilo que nós precisamos para nos levantarmos. Nós, analisando aí quando nós analisamos todo esse cuidado, esse carinho, esse amparo do Criador para as suas criaturas, aí nós começamos a perceber, a compreender aquela definição de Deus que é feita pelo apóstolo João, o João Evangelista, quando ele diz, inspirado aí, que Deus é amor. Então, nós sentimos o amor de Deus em tudo. Nós vemos, observemos a natureza, observemos a vida e nós vamos sentir esse amor em tudo, em cada detalhe, em cada circunstância do nosso dia a dia, nós vamos sentir este amor de Deus. Uma delas é a oportunidade, é um abrir de olhos de manhã. É um despertar de manhã, todos os dias. Então, que nós possamos fazer como Paulo, repetir essa frase na nossa intimidade, repetir na nossa mente o tempo todo: em tudo dai graças. Parar de lamentar e ver o lado bom da vida, ver alegrias, ver bênçãos, ver socorro em tudo que nos acontece, em tudo dai graças. Né? Joana de Ângeles fala para Divaldo que ele deveria agradecer pelo bem que te acontece, pelo mal que não te acontece e pelo bem que não te acontece também. Em tudo agradecer. Porque tudo é permissão de Deus a nosso favor. Então é nesse clima de gratidão que nós vamos encerrando, nós vamos nos despedindo desse momento,
momento abençoado, em que a gente aprende tanto, em que a gente reflete tanto, né, sobre esse precioso aviso da espiritualidade, para que nós possamos viver a vida de forma mais leve, com um sentimento de gratidão, de que tudo está no seu lugar certo, de que tudo está sob a providência amorosa de Deus. Então, nós vamos já aí agradecendo, fechando os nossos olhos e agradecendo pelos minutos que passamos juntos, pelo amparo que recebemos sempre, todos os momentos, pela bênção que recebemos todos os dias, todas as horas, enfim, pela vida, pela oportunidade de viver e de reparar, de poder amar mais, de poder fazer diferente. Agradecemos o amparo e a assistência daqueles corações amigos do outro lado da vida que estão sempre conosco, com todos nós. Gratidão, gratidão por ter me ouvido. Desculpem pelo tempo, né? Passou um pouquinho do tempo, mas que Jesus possa amparar a todos nós, exaltando sempre a esperança na nossa intimidade. Muita paz, uma semana abençoada a todos. Fiquem com Deus.